Boa tarde, pessoal. Muito bom poder estar aqui com vocês de novo. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela minha voz. Eu e a população toda de Araxá quase pegou uma gripe terrível. Então, assim, desculpa pela voz, mas estamos aqui, né? Hoje nós vamos falar um assunto polêmico. Nós vamos falar sobre o agronegócio e tudo que envolve o MST, as invasões de terra e como tem sido o agro nesse governo Lula. O assunto é tenso, mas é o que eu comento com o doutor Renato. Os assuntos difíceis são os que devem ser falados, né, doutor? Eu acho importante a gente se posicionar sobre essa temática, porque eu costumo dizer isso muito, né? O agro sustentou o Brasil na pandemia. O agro foi o grande herói da economia brasileira na pandemia. E o campo, né? É o Brasil que deu certo. Com certeza. Estão querendo favelizar o campo, nós não podemos deixar, não. Não, de jeito De jeito nenhum. Então, primeiramente, vamos apresentar quem está com a gente aqui hoje, né? Todo mundo já conhece o doutor Renato. Hoje está aqui também o Osmar Gonçalves dos Santos, que é formado em administração de empresa, com especialidade no agronegócio, e atualmente é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá, e também superintendente de manutenção de vias rurais do município de Araxá. Muito prazer, obrigada de você estar aqui com a gente, viu? Também está aqui com a gente a advogada com pós-graduação em Direito do Agronegócio, Leidiana Sobral. Ela vai ajudar a gente a entender melhor essas questões jurídicas em torno desse assunto tão polêmico de hoje, né? Afinal, a gente precisa estar munido de informação para se defender direito. Antes disso, da gente começar a falar, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados incríveis referente ao agronegócio do Brasil. Por que a gente está aqui para falar desse assunto e também para reforçar o que o doutor Renato acabou de falar. A safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas esperadas para o Brasil nesse ano evidencia a proporção que o agronegócio tomou dentro da economia brasileira. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país saltou de 122 bilhões de dólares para 500 bilhões, equivalente a uma Argentina. Só o que saltou o agronegócio, para vocês terem uma ideia. Em 20 anos, a safra de grão subiu de 120 milhões de toneladas para 310 milhões, uma alta de 258%. Já a área plantada passou de 43,7 milhões para 76,7 milhões de hectares, um aumento de 76,5%. Esses números nos mostram que a produção cresceu 3 vezes mais do que a área ocupada pelas lavouras. Olha que dado interessante. Exatamente. Isso que você está comentando aí, e eu estou aqui pensando. Exatamente. Como que a tecnologia aplicada, né? O pessoal se profissionalizou demais e conseguiu aumentar esses números tão grandes, tão interessante, maravilhoso número, né? Incríveis. E assim, isso tudo se deve ao ganho de produtividade, Exato. investimento em pesquisa e tecnologia. Exatamente. Então o agro ele já mostrou que veio. Ele não precisa provar mais nada. Né? E esses dados eles vêm confirmar isso aqui pra gente. Nesse contexto de tanto progresso, conta pra gente, Osmar, como que anda o agro aqui na nossa região de Araxá? Olha, o agro em si, Araxá, a nível de Minas Gerais, de Brasil, de tudo, é a bola da vez e vai continuar. Porque eu acho que nós estamos com a população crescente no mundo afora e nós temos que produzir mais alimentos. E principalmente no Brasil, que o Brasil é o celeiro do mundo, é o Brasil. Então, nós temos espaço para crescer, temos que produzir muita coisa, apesar das políticas agrícolas ultimamente que tem acontecido. Um desincentivo ao produtor rural. Essa semana, em especial, a gente tem visto aí os preços das commodities como que tem despencado, em geral. É muito preocupante. Nós estamos vendo aí o pessoal ameaçando sair da atividade. Não sei que reflexo vai ter, porque até então nós não temos um posicionamento do BNDES com a questão do plano safra. Vai ser lançado aí, então, um pouco atrasado. Vamos ver ainda o que vai acontecer, o que eles vão trazer para nós, o que vai trazer de dinheiro, o que vai poder se renegociar. Porque o momento agora, eu acho que de se pensar que o produtor rural vem trabalhando tanto aí e mostrando esses números impressionantes para nós, e é o momento que o produtor rural precisa de um apoio. O senhor viu as metas do BNDES sobre o governo Lula?
para liberar dinheiro para o agro? O senhor teve a curiosidade de dar uma olhadinha? Então, Eu achei sensacional, o senhor viu? Então, eu não tive todo o acesso porque eu tenho eu procuro mais a questão que lança o Plano Safra. Entendi. Isso, aí o Plano Safra direciona tudo que está sendo feito, o que vai ser feito. Aí você tem a Então deixa eu te contar toda. em primeira mão. Por favor. Vão liberar menos dinheiro, vão privilegiar Isso. a indústria, Aham. isso já se esperava. Aham. E para o pessoal do agro, que eles vão liberar dinheiro, eles vão liberar dinheiro tendo em vista comprometimento e políticas empresariais do homem do campo de queima de menos carbono, preservação da biodiversidade e contratação de LGBTQ+. Ou seja, você vai ter que contratar lavrador gay. Se você não contratar lavrador gay, não tem dinheiro do BNDES. Você vai ter que queimar menos carbono. Se você não queimar menos carbono, não vai ter dinheiro do BNDES. Não vai te liberar dinheiro. E biodiversidade também. É mais ou menos chama isso. de agro-PT? Agro-PT. Então, A legislação já limita bastante a liberdade de vocês trabalharem. Por exemplo, comparando a trabalho escravo, a questão do trabalhador rural quando ele não tem banheiro químico. Né? Quer dizer, às vezes o fiscal do trabalho obriga banheiro para homem e banheiro para mulher. Detalhe, em lavouras que não há mulher trabalhando. exato. Mas tem que ter o banheiro de mulher. E tem um detalhe, né, que eles exigem, e normalmente os próprios funcionários ali da área rural, eles não usam disso, eles acham mais fácil parar, usar ali um Eu outro sempre lugar. morri de medo de banheiro químico, vou te confessar isso. Eu tenho essa liberdade, com a minha querida ex-aluna, eu tenho medo de banheiro químico. Entre obrar no banheiro químico e obrar de maneira saudável, ecológica, Natural, o BNDES vai relaxamento. gostar. Eu prefiro muito mais a saída ecológica, muito mais tranquilo, confortável. Doutor, essa questão que o senhor está falando, a questão de banheiro, de trabalho escravo, e propriedades que são consideradas análogas à escravidão, e se cogitou muito aí que hoje propriedades, o doutor aqui vai esclarecer melhor para nós, propriedades análogas à escravidão serão destinadas à reforma agrária. Cogitou isso aí, entendeu? E o que eles têm considerado? Algumas casas, eu não conheço todos os casos, mas tem casos que chegou para mim que é o seguinte, o cidadão tem a casa dele lá, o colono, com banheiro, com fossa séptica, todo mundo colocou por causa de questão de leis ambientais, e porém ele não cuida dessa casa dele não. A casa está suja, o banheiro sujo, deu problema na água dele que vem por gravidade, não tem água lá, e ele faz uma denúncia. Aí a casa está bagunçada, tudo é considerado fiscalização, chega e vai considerar. Ou seja, o cara é porco e o patrão paga pela E falta de higiene. esses números tão preocupantes também, porque é o seguinte, o município de Biá já tem 3 propriedades consideradas como trabalho análogo à escravidão. Complicado. Voltando um pouquinho aqui na O pauta, trabalho rural, ele é tosco, ele é rude por Exato, natureza. O trabalhador rural, ele se sente à vontade nessa rusticidade. Aham. Nesse cotidiano um pouco mais árduo. Isso é o normal, isso é o oxigênio dele. Está no DNA, Tá no DNA dele, não podemos É isso tirar que isso gosta. dele. É. Questão de trabalho análogo à escravo é o seguinte, na época da pandemia tinha uma mineradora que estava tendo dificuldade para fazer uma parada porque os hotéis não estavam recebendo. O que essa mineradora fez? Depois de consultar o comitê gestor da crise da pandemia, que eu compunha, alugaram um rancho para os trabalhadores que vieram de fora, para parada. A fiscalização do trabalho foi lá e proibiu e vetou o rancho, porque era longe da zona urbana. Puxa vida. Se você, a distância geográfica da zona urbana também pode caracterizar o trabalho rural. Se você colocar o trabalhador longe da zona urbana, você tem que colocar uma van por conta dele dia e noite. Posto de saúde para ele, a partir de determinados quilômetros da zona urbana, porque pode haver uma emergência de saúde. É complicado trabalhar com essas políticas governamentais que tratam o empresário, sobretudo o empresário rural, como se fosse bandido. Complicado. Exatamente. É muito complicado. Porque Limita assim, tudo.
E está limitando uma coisa que está carregando o Brasil no colo, Exatamente. né? Você estava falando dos números aí, eu achei interessante que tinha assim, uma projeção do crescimento do Brasil esse ano 1%. Não sei se vai mais, porque pelo o andar da carruagem eu não estou acreditando mais. E o agro já tinha uma projeção de 8%. Então a média brasileira era 1%, e o Brasil o agro cresceu 8%. Agora você pensa, é um segmento extremamente importante. Você vê falando assim de parada em fábricas de automóveis, férias coletivas, coisa assim, e o agro, hora nenhuma. Seu Osmar, o agro forte é uma saída até para conter violência urbana. Exato. Urbana, Concordo. grandes cidades. Porque o agro forte fixa o homem no campo. Exatamente. Evita grandes fluxos migratórios. Ou seja, o campo, demograficamente tomado, o homem do campo ficando no campo, favela esvazia na grande cidade. Ou seja, até para isso tinha-se que proteger o agro. E a qualidade de vida que esse cidadão vai passar a ter lá no campo? Não se compara. Não se compara. A vida, e pensando, nós estamos falando de qualidade de vida e vida financeira também. Porque o serviço do agro é muito bem pago, né? Muito bem pago, ele não tem um aluguel, ele não tem água para pagar, ele não tem luz, ele tem leite. Se ele for um cara dedicado, a parte de hortifruti ele produz na casa dele. Então, o salário dele, então, eu acho que hoje é interessante. Se eu fosse um trabalhador rural, eu sou um trabalhador rural, mas não vivo dessa parte. Eu tô na parte mais, digamos assim, a parte administrativa. Eu sou um produtor. Uhum. Mas se eu fosse um trabalhador, um operador de marca, coisa assim, eu queria viver na roça, mudar para fazenda. Eu deixaria se eu ganhasse 4 salários aqui e ganhar 2 na roça, é muito mais interessante. Muito mais, até porque você tem menos vitrine para comprar. Exatamente. Menos lugar para gastar dinheiro. As nossas esposas têm menos lugar para gastar dinheiro, né? E, assim, e é um bom negócio trabalhar no campo, ainda que a legislação trabalhista... dificulte. A legislação trabalhista acabou com o agregado, não é da época de vocês, mas as fazendas tinham agregado. Fazendas médias tinham 30, 40 agregados. Exatamente. Hoje eles... Eu conheci senhoras, hoje já bem idosas, que foram professoras em fazendas. Uhum. Era como... Tinha grupinho de roça, às vezes financiado pelo próprio fazendeiro, para educar os filhos dos trabalhadores rurais. Acabou, o agregado acabou. Então, com esse colega da senhora, advogado trabalhista, ele falou assim: doutor Renato, caseiro de um rancho, uma fazendinha, né? Ele e a esposa. Um salário na carteira, mais um por fora. E a esposa, final de semana, dava uma ajeitada na casa sede para receber a patroa. Sem carteira de trabalho, sem nada. Ficaram 1 ano lá. Estão indo embora e me contrataram agora. Esta é uma ação de R$200 mil. E ela vai levar, além da... R$200 mil. Aí você acha que ele vai voltar a contratar alguém? Um outro amigo meu que o senhor conhece, depois offline eu te conto o nome, ele tinha um caseiro na fazenda dele, largado da mulher, largado da mãe, largado de todo mundo. O apelido dele era Baiano, né? E o Baiano tomava conta da fazendinha, da fazendola do meu amigo, né? E final de semana, à beira da represa, final de semana o Baiano estava sozinho um belo domingo, era a folga dele. Ele toma umas a mais, cai na represa e morre afogado. Ai. Aí aparece a mulher que não existia, que tinha abandonado, a mãe, o pai, o cachorro, o papagaio, e entra na justiça querendo acidente de trabalho, querendo indenização do meu amigo, que quase perdeu a fazenda. Ele foi ganhar no TST lá em Brasília por 2-1. A coisa foi até Brasília. Os tribunais entendendo que ele tinha que zelar do funcionário na zona rural, mesmo no momento de folga. Ou seja, velar como se fosse criança. Exatamente. Babá de funcionário, mesmo em momento de folga. E uma questão dessa abre precedente para outros, né? Sim, Você sim. incentiva. Perigo. A justiça do trabalho tem isso. O sujeito entra e ganha, o caboclo do lado anima. Né? E o que me preocupa, eu não sei se mudou a legislação hoje, é que às vezes o cidadão entra com a ação contra o empregador e perde e fica por isso mesmo. Não há sucumbência, né, doutora? Não há Sucumbência é o seguinte: a parte que perde
paga as custas do processo e o advogado da parte que Isso. ganhou. Aham. Só que na Justiça do Trabalho, o empregado entra, perde, alega miserabilidade, não é cobrado. Nossa. Ou seja, é risco zero para o empregado. Então vamos entrar na Vamos justiça, entrar, né? franco atirador. É. Se ganhar, Eu não ganhei. tenho nada a perder. Se perder, não perdi nada. Não perdi nada. É. Né? Bom, assim, eu achei mesmo que esse tema ia ser, assim, polêmico. E mais do que polêmico, ele é pesado de falar, né? Porque a gente não pode vir aqui trazer só as coisas boas que o agro tem. É. Uma outra coisa complicada que anda acontecendo, paralela ao sucesso que a gente sabe que é a questão do MST, né? O MST está cada vez mais pondo as manguinhas de fora desse novo governo. E eu trouxe a pergunta para o doutor Renato para ele explicar para a gente um pouquinho de onde surgiu esse famigerado MST. O MST vem das pastorais da terra. E surge de uma necessidade bastante antiga de redistribuir áreas rurais devolutas, ou seja, não exploradas, e redimensionar o tamanho médio das propriedades rurais produtivas no Brasil. A reforma agrária, ela foi um excelente negócio nos Estados Unidos. E a reforma agrária nos Estados Unidos aconteceu no século XIX. Por isso os Estados Unidos são o que são hoje. Porque fizeram reforma agrária 100 anos antes da gente discutir reforma agrária. Todo mundo já viu filmes de faroeste, né? Colonos. Conquista do Oeste. Isso, brigando com índios e etc. E fincando ali A bandeira. a bandeira, Só os primeiros sarrafos das suas cercas, né? Construindo ranchos ali no meio das pradarias. Essa foi a reforma agrária, grosso modo, dos Estados Unidos. E isso poderia ter acontecido naquele momento no Brasil. Seríamos hoje um país muito mais rico e com agro muito mais pujante do que de fato somos. Só que esse bonde, esse trem da história, Ariane, passou. Não há mais espaço para a reforma agrária que se quer fazer. Principalmente que se quer fazer através de movimentos que pressionam cometendo crimes, como é o caso do MST. As invasões de terra por parte do MST têm muito mais cunho político do que a intenção de favorecer o homem do campo, o lavrador, o trabalhador rural que não tem terra para produzir. Vocês querem... hoje existe agronegócio, existem empresas no campo. E o trabalhador do campo se sente muito mais feliz, muito mais bem-sucedido. O senhor está aqui para me corrigir se eu estiver errado. Se ele for funcionário de uma empresa dessa. A agricultura de subsistência está acabando. Hoje, um lavrador, um colono, quer o filho dele trabalhando numa empresa de commodity rural, quer o filho dele trabalhando numa empresa de fertilizante, quer o filho dele trabalhando para uma grande empresa plantadora de café. Não quer o filho dele num ranchozinho, plantando horta, cuidando de galinha. Esse momento da reforma agrária passou, acabou. O MST hoje vive da prática de crimes, muitos deles não divulgados pela mídia, e vive da prática desses crimes por motivos políticos, para fazer política. Por exemplo, Zé Rainha Júnior, que hoje está oculto pelo MST, pela esquerda, pelo próprio Stedley, que aparece como o cara do MST, Zé Rainha Júnior foi processado por homicídio. Foi a júri popular por homicídio. O Zé Rainha e outros líderes do MST têm vários processos contra eles por extorsão. Sabe como? Sabe como? Cobrando do fazendeiro para não invadir a terra dele. Nossa. Tem histórico dele, que ele chega na propriedade, o cara está quase no período de começar a colheita dele, ele ameaça invadir e falou, ó, para eu não invadir, para você poder colher, você vai ter que pagar tanto. Então ele foi preso, há pouco tempo agora, por causa dessas questões. Bandidos. Ele usou em benefício dele, como bandido mesmo, que é um bandido. Bandido. É. E é um cara que estava à frente
do MST. Esses caras me lembram um Lampião, romantizaram o Lampião. Lampião era um bandoleiro, era um bandido. Era um bandido. Era um bandido. E, quer dizer, o cara que a revelia do Estado fazia justiça com as próprias mãos. O MST, a revelia do Estado, tá tentando produzir uma reforma agrária demodê, fora de moda, fora de época, e dessa vez com a proteção do governo federal. E, doutor Renato, tanto é que se trata de bandidos, que eu acho que você pode trazer esse dado falando da parte criminal, que é onde que a gente tem notícias que tem assentamentos do MST, o número da prática de crime é vultuosa, né? Assustadora. E não sei se os senhores sabem, existe a vara de conflitos agrários em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, o juiz não é o juiz da comarca que cuida de conflito de terra. É lá em Belo Horizonte, é uma vara especializada, onde o juiz ouve o representante do INCRA, o representante da FUNAI, antropólogos, chama, quando há conflito, chama os invasores para uma mesa de negociação, não simplesmente reintegra na posse, não simplesmente toma providência para devolver a terra ao seu legítimo proprietário. Ou seja, o trato com luva de pelica do invasor de terra, entendeu? Que não se justifica à luz da lei. Não se justifica à luz da lei. Porque um cara só invadir é justiça, é PM, é pancada e é reintegração de posse. Se for um grupo e colocar uma bandeira do MST, não tem nada disso, não tem brutalidade, não tem ação rápida do Estado, não tem liminar, não tem reintegração de posse. A polícia não entra, espera uma negociação. Não existe justificativo para esse trato distorcido e desigual que a justiça e o governo dão aos movimentos de invasores de terra. Que isso, para mim, é ORCRIM, é organização criminosa. E essa questão, o senhor está falando de quem invade terra, se identificar qual que é a intenção desse pessoal, é muito fácil de se descobrir, porque é o seguinte, vá hoje, eu desafio vocês aqui, vá a um assentamento e veja se vocês conseguem 20% de quem invadiu a terra está lá dentro. Não. Já venderam todos. É motivo de bandeira política. Exato. O senhor lembra do finado Moacir Bunda Larga? Demais. Moacir Bunda Larga tinha uma terra nas Perdizes e ela foi invadida. Eu era juiz Caminho pela Antinha. Isso. Quase Araxá. E eu era juiz em Perdizes e eu fui lá para ver se havia cárcere privado, para ver se havia crianças em situação de risco, enfim, para ver se havia porte legal de arma, para ver se havia porte legal de drogas. E eu fui lá, montamos a operação e fomos lá. Vimos um monte de sem terra, entre aspas, massa de manobra. Exatamente. Querendo ir embora e não tinha condução. Isso o senhor deve ter detectado nessa visita do senhor, que 70% do pessoal era de fora. De fora, não alguns deles já assentados. Exatamente. Criança sem escola, uma família morando dentro de um galinheiro, as crianças com piolho de galinha horroroso. Isso tudo dentro de uma fazenda que era produtiva. Exatamente. É revoltante, né? Porque o MST, eles vivem nessas condições e tá tudo normal. E um produtor rural que dá casa, dá assentamento, todas as condições, ainda corre o risco de estar cometendo crime trabalhista ou outros crimes. Exatamente. Trata o empresário, o cara que gera emprego, que gera impostos, como se fosse bandido. E trata o bandido como se fosse um benfeitor social. Osmar, aqui em Araxá, a gente tem casos de invasão de terra produtiva? Na verdade, no município de Araxá, nós não temos nenhum assentamento, né? Araxá é um município pequeno, nós temos aqui, próximo de Araxá, nós temos em Perdizes três, Sonho Azul, a região do Cerrado, e mais o terceiro que foi do Moacir, e temos um em Itapira. No município de Araxá mesmo, nós não temos dentro do município de Araxá. A zona rural de Araxá é ridiculamente pequena. É mesmo? Araxá é um município pequeno. Já foi um dos maiores municípios da região, né? Mas cedeu para Ibiá de um lado, para Sacramento de hoje. Porque... Em troca do Grande Hotel de Araxá. Exatamente. Em troca do Grande Hotel. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nessas municípios mais ricos, né? Mas usando esses números que você
estava falando essa questão, o boom que nós teve tecnológico, nós demoramos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas, de repente, com 14 anos, passamos 200 milhões de toneladas, com mais 8 anos, passamos por 300 milhões de toneladas. Então, foi uma tecnologia muito aplicada, muita persistência, mostrou que o homem do campo que está aí lutando é empreendedor. Resumindo, então, os caras que estão produzindo hoje são bons no que fazem. Você acha que nós viemos aqui escolher uma turma aqui para participar de um movimento e dar umas terras para eles vão conseguir acompanhar? Não vão. Não vão. E é isso que acontece. O pessoal que está dentro do MST, hoje, o pessoal que está sentado, não podemos falar não, que tem a grande parte dos que compraram essas propriedades, estão produzindo, e alguns gatos pingados que ficaram lá, que são persistentes, estão produzindo. Mas o que se colocava lá para esses movimentos era o pessoal totalmente desqualificado. É a mesma coisa, doutor. Eram militantes políticos. Militantes, mesma coisa. Se eu amanhã chamar eu e alguns outros colegas e vão lá assumir o fórum com a gente lá. O que eu vou fazer lá dentro? E é só a ponta do iceberg. O cara invade né? a terra e quer legalizar a terra. Legalizou a terra, agora ele quer insumo. Agora ele quer maquinário. Agora ele quer capacitação. Pô, eu quero uma Ferrari. E sem trabalhar, né? Eu quero uma Ferrari. Me dá uma Ferrari, senão eu vou invadir terra. É complicado isso. Nenhum de nós tem o direito a sucesso. Nenhum de nós tem direito adquirido à felicidade. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem direito à fortuna. O que nós temos direito é a ter meios para tentar conquistar isso. Exatamente. E quais são esses meios? Escola, mercado de trabalho, capacitação profissional. Isso esses caras não querem. Dedicação. Disciplina. E aí eles falam, tá invadindo terras improdutivas. Não, gente, a maioria das vezes essas terras não são improdutivas. E eu, assim, ainda que fosse improdutiva, mas o proprietário ali, ele trabalhou para ter aquilo ali, ele construiu aquilo ali mediante o suor do trabalho dele. Não veio do céu, como o senhor diz, agora eu vou ganhar uma Ferrari. Não é bem assim, ele não ganhou uma propriedade. No governo Lula 1, era bom negócio ser desapropriado. Sabia disso? Você era novinha na época. O governo Lula 1, 2003, 2005. O senhor lembra disso? Lembro. Tinha fazendeiro que inscrevia a propriedade dele para ser desapropriada. Olha só. Porque era um bom dinheiro que se ganhava. Ou seja, e era desapropriado e hoje está na mão de um monte de gente que não produz. Que está muito mais improdutiva ainda. Que já vendeu. E o dinheiro que o cara obteve com a desapropriação também já foi embora. Foi embora, exatamente. Não se ganha nada com isso. A reforma agrária, nos moldes em que ela é tentada pelo MST, é muito mais de cunho político do que de cunho econômico. Sem dúvida. Não ajuda em nada. Não discordo em nada. Não. Concordo plenamente, Sim. É isso mesmo, realmente. A hora que você vê o pessoal que entrou lá é porque realmente é cunho político mesmo. Não é pensando na produção, não. A gente nunca pegou enxada ali. Exatamente. Eu notei isso lá também. É verdade. Bom, Leide, pensando um pouco então no direito do agro, né? Certo. Como que os produtores podem evitar essa invasão de terra? Tem alguma coisa que eles podem fazer? Olha, eu vou trazer aqui para vocês o que a gente... Doutor Renato, nos ajude, fica que à vontade, a gente Osmar estuda, mas o também. doutor Renato, ele fez uma introdução ali que a aplicação do direito, quando se trata de MST, fica um pouco complicado. Mas assim, eu vou tentar ajudar de alguma forma, trazendo algumas informações. Olha, no caso de ameaça de uma possível invasão, a orientação é: chame a polícia, faça boletim de ocorrência, e na área jurídica entra com uma ação de interdito proibitório. Então precisa de um advogado, né? Fica de olho, primeiramente, né? Sempre Fica de alerta, olho, né? sempre alerta. Põe ronda se precisar, né? Porque eu imagino que também eles devem ficar... Normalmente, de olho. quando essas invasões estão para acontecer, são pessoas que não é da região, são pessoas estranhas. E no agro tem muito disso da região, as pessoas conheceram uns aos outros, né? Então, quando vê alguma movimentação estranha de pessoas que...
Acho que essas pessoas, elas têm um certo Até tipo, né? Andam muito juntos. Eles andam muito juntos, eles têm uma característica. E ficar de olho já, ficar vigilante e constatando realmente que está na iminência, boletim de ocorrência e, no caso de ameaça da posse, ação de interdito proibitório, que é uma ação preventiva. Que aí é uma ação que entra no fórum, aí o doutor Renato vai até saber falar melhor, assim, nessa parte que ele já vai pro... Na verdade, é sempre melhor fazer isso que você falou. Meu pai falava, o bom malandro dá a primeira porrada. Meu pai era um frasista impressionante. Né? Isso é boa. O bom malandro dá a primeira porrada. Notou que o cara tá beirando sua terra, corre no fórum com o advogado e entra com a medida para impedir que ele entre. Porque se entrou, acabou. Ou seja... Se entrou, vai virar uma polêmica. Aí, se chegar a entrar, complica um pouco, bem mais, que aí já vai, se chegar realmente a entrar e invadir, já é uma ação aí no caso o esbulho... O que eles chamam de conflito fundiário com entidade coletiva, ou seja, faltou a lei falar, se for contra o MST, né? Tá tudo bem. Conflito fundiário contra a entidade coletiva, só na vara de conflitos agrários. Então, no caso, na questão de esbulho e turbação, a gente não... Tudo. Se for conflito fundiário contra a entidade representativa, ou seja, MST da vida, o foro competente é a vara de conflitos agrários. Em Minas Gerais é a vara de conflitos agrários. Então, aqui só ameaça. É o interdito proibitório, porque você ainda não tem nada de concreto. Você não sabe quem que está invadindo, se é o MST, se é o MSTU, se é 3 ou 4 gato pingados, se os caras não têm representatividade, se tem. O interdito proibitório ele serve para proteger a posse, inclusive de inimigos desconhecidos. Né? Você não precisa nominar o réu. Você dá só traços indicativos de onde poderão ser achados e como poderão ser identificados. Então, até então, você não tem fixação de competência. Se depois se provar que era o MST que estava ameaçando a sua posse, em virtude da propriedade, pode eventualmente ocorrer um declínio de competência. O juiz que primeiramente recebeu a ação de interdito proibitório, o pedido para proteção da posse, esse juiz vai remeter os autos para Belo Horizonte, para a vara de conflitos agrários. Total insegurança jurídica, né? Total insegurança jurídica, total. Ou seja, não tem muito a se fazer. E assim, eu ainda ia ter que pôr um adendo aqui. Tem que se proteger, mas sem violência. Porque senão ainda vai virar mártire, né? O pessoal que vai tentar. A vitimização ali, eles adoram. Você imagina, o Bolsonaro tomou uma facada. Se fosse o Lula, você pensou? Ia ter dia de São Lula, ia ter peregrinação. Não, ia estar nessa lenga-lenga até hoje. Adélio Bispo estava no corredor da morte. Tava. Ele e a família dele. Ele e a família toda. Todo mundo, a dona da pensão. Todo mundo preso. Exatamente. Alexandre de Moraes ia meter uns 40 anos nele. Alexandre de Moraes ia se dizer competente para julgar isso também. Ia chegar na mão dele. O super competente. Aí o Bolsonaro, uma joia que eles pegam, como se está cometendo crime, o Lula pega e põe o sofá de 200 mil, cama de não sei quantos mil. Eu só lembro do pedalinho com o nome dos netos do Lula naquele sítio de Atibaia. Atibaia. Bom, voltando aqui um pouco, gente, pelo que a gente que eu entendi aqui, me parece que uma coisa fundamental, então, para a pessoa do campo é ter tudo muito bem regularizado também, né? Essa questão de regularização, isso não vai ajudar em muita coisa, não, porque estão invadindo terra produtiva, tudo regularizado, porque hoje, para vocês produzir, para você conseguir uma linha de crédito, você tem que estar com a situação toda legalzinha. Qualquer pendência que você tiver, que seja um outorga, uma licença, um ITR, um CIR, você não consegue nem uma linha de crédito. Então, a propriedade está todinha correta. Entrando no adendo, Osmar, complementando, nessa questão de evitar a invasão, realmente não vai ajudar muito. Mas o que é a orientação de manter a documentação regular? Caso venha a ocorrer as invasões e você precisa entrar com a ação. Porque por ser uma ação que você precisa entrar rápido, então algumas documentações você não consegue elas de imediato. Exato, não, é correto. Então, assim, importante você já manter o imóvel regularizado junto ao cartório de imóveis, você tem em mãos sempre a matrícula do imóvel, você tem em mãos CCIR,
tudo indica, CRTR, tudo que está certinho, que vai te dar um respaldo no caso de uma evasão para você entrar com recurso. Mas para inibir essa ação deles invadir, isso para eles não tem nada. Lembrar também que a pessoa pode defender a sua posse enquanto só possuidor. Não há necessidade de você ser proprietário, não. Como você está ali sim. como possuidor também, você pode defender a sua posse, né? Exato. Sim. Entendi. Osmar, como que o sindicato rural pode ajudar, então, os produtores rurais, não só nessa situação de possível terra invadida ou não? O que o sindicato rural traz de forte para o agro? Pode falar da nossa região, tá? Isso, o sindicato é o seguinte, o sindicato é um grande parceiro do produtor rural. A gente trabalha o tempo inteiro pensando no bem-estar, nas condições melhores do produtor rural. Tanto na parte técnica, na parte jurídica, por exemplo, nós temos um convênio com a doutora aqui, a doutora Lidiane, que é a nossa parceira no sindicato. Nós temos ligação direta em BH com a FAENG, nós temos advogados na parte jurídica, nós temos pessoal da área ambiental. E nós orientamos também o produtor rural a estar sempre com a propriedade dele em dia, com questão de social, questão de registro, exames periódicos. Então a gente procura orientar o pessoal o tempo inteiro nessa parte. E na parte política nós temos as portas abertas, como disse antes, em Belo Horizonte, com o presidente da FAENG, com o secretário de Agricultura. Então a gente procura ao máximo minimizar esses impactos aí. E de forma orientando. Então o sindicato está sempre alerta a essas questões, sempre que tem alguma novidade a gente corre atrás para saber, para passar para o produtor, para orientar bem o produtor com relação a isso. Voltando a essa questão de documentação, uma coisa que é importante é o produtor também manter bem regularizado, principalmente os que têm empregados na propriedade, a relação trabalhista com esses empregados, a questão principalmente da tributação, tá tudo em dia. Questão ambiental. Exatamente, também. Então, assim, são coisas que quando ele vai para a parte jurídica que tem que entrar com a ação, faz total diferença ali na hora de analisar aquela situação. Para não correr aquele risco que agora tudo no campo é trabalho escravo, né? Então, assim, não pode dar vazão, margem para esse tipo de pessoa, que é o MST. E assim, eu, leiga falando, vejo que o campo é de extremo trabalho. A pessoa que trabalha, que está no campo, ela está ali para trabalhar. Quando a gente trabalha demais, a gente se perde em detalhes, né? Por isso que é tão importante a gente reforçar essa questão que a Leidiana está falando, a questão do sindicato que está ali antenado com tudo que está acontecendo. Porque quem está ali no dia a dia, às vezes não tem tempo para parar e olhar o que está acontecendo em volta, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção do sindicato estar ali para trazer informação fresca de tudo que está acontecendo. E o advogado, no caso, que nem ela está falando, te fala, olha, como é que você faz um negócio dessa proporção e não ter um contrato, por exemplo, né? Acho que isso é muito importante. Até porque, Ariane, as pessoas no Brasil, não só os empresários do agro, os produtores rurais, o empresariado, de uma maneira geral, tem a mania, e a doutora Pratinha, eu chamo ela de Pratinha porque ela foi minha aluna querida, e ela é da querida Pratinha, doutora Leisiana. O empresário, o produtor rural, geralmente procura o advogado com problema já instaurado. Ou seja, a porteira já está arrombada, vai querer meter tramela em porteira arrombada, como diz na roça. Exatamente. Né? Não se investe em advocacia preventiva no Brasil. E esse péssimo hábito, ele cobra um preço caro às vezes. Né? Cobra um preço caro. O sindicato é muito bacana. Estava havendo uma onda de furto de gado aqui na região. Eu fui o juiz do abigeato. E os senhores constituíram um advogado, forneceram meios para recuperar esse gado. Vocês deram apoio e amparo para as vítimas dos furtos que eram corriqueiros aqui na região de gado e ajudaram de maneira profícua e bastante relevante, a pôr na cadeia uma quadrilha de ladrões de gado que estava apavorando a zona rural de Araxá e a zona rural das cidades vizinhas até Goiás.
Até Goiás, exatamente. Vocês ajudaram a desbaratar, uma quadrilha perigosa. Vocês ajudaram a desbaratar. E além de tudo, a questão sindical, né? A gente sabe que sindicato não é mais, a contribuição sindical não é mais, não é mais obrigatória, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei. E eu lembro de Guimarães Rosa, né? Caetitu, que anda fora de bando, vira comida de onça. Vira comida de onça, exatamente. Para não virar comida de onça, a gente tem que se unir. Tem que né? se unir. O senhor lembrou de um fato interessante, e nesse episódio aí teve um fato muito interessante que, quando houve aquelas apreensões daqueles gados roubados lá em Goiás, teve apreensão, acho que de 3 tratores, se não me engano. Sim. Tinha sido roubado aqui na região. E uma senhora era proprietária de um trator, e o trator dela tinha sido furtado, roubado aqui. Eu não sei o termo correto, não sei se foi furtado ou roubado. Sei que esse trator foi para a mão dos bandidos, foi parar lá em Goiás. E esse trator foi todo reformado. E na ocasião, recuperou-se o trator todo reformado. O trator foi lá, passeou, reformou e voltou e devolveu para ela reformado. E ela não quis nem saber. Mas foi bem lembrado, foi devido a uma ação do sindicato, a parceria com o sindicato de Ibiá também. O senhor contribuiu, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Sindicato de Perdizes. Nós fizemos uma força-tarefa e juntamos nossas forças. Era uma quadrilha tão forte, você ficou sabendo que a maioria desses bens roubados e furtados, que teve roubo também, estava em uma determinada cidade de Goiás. Isso. A Polícia Civil que foi lá apreender teve problema com a polícia de lá, com o prefeito de lá, com o delegado de lá. Eles não estavam querendo deixar a polícia daqui cumprir. Nossa. Ou seja, a quadrilha tinha ramificações dentro do poder público. Aí fica difícil de combater. Complicado demais. Era uma senhora da quadrilha, viu? Vocês estão de parabéns. E falando do sindicato, eu posso falar com propriedade porque eu sou filha de produtor rural e o meu pai é associado a sindicato e tal. E a estrutura que eles oferecem é maravilhosa, porque inclusive tem convênios de saúde que eles oferecem lá. Oferecem, por exemplo, as pessoas quando vai implementar os seus negócios, eles direcionam profissionais da área ali para auxiliar, para orientar. Então, assim, é um trabalho totalmente completo para o produtor. Nós temos uma combinação com o pessoal das cooperativas de crédito, de banco e tal, que é a seguinte forma. Se o cara chega lá para fazer uma tomada de um empréstimo, e se agarrar em alguma burocracia de documentação, manda para o sindicato. Nós resolvemos. Se não tiver um profissional na aula, nós indicamos quem resolve. Porque às vezes é coisa simples, juntar documento, e muitas vezes o produtor rural está lá, não desconhece que talvez seja documento simples. A gente não deixa parar essa questão por causa de uma tomada de empréstimo aí, parar por causa de burocracia. Manda no sindicato, nós vamos auxiliar. Burocracia, porque às vezes o produtor rural não tem esse traquejo e tá lá no campo plantando. Vai exigir desse cara que vai à cidade, procura um profissional ele próprio. O sindicato, se puder fazer isso para ele... Até mesmo a importância do jurídico nisso, porque às vezes o produtor vai contratar uma carta de crédito e às vezes eles estão... Tem os juros para os produtores com plano de incentivo do governo, tem taxas diferenciadas do que um plano pessoal. E, às vezes, tem algumas cooperativas de crédito, alguns bancos, que oferecem o crédito de maior juro e, como são pessoas muito simples, não se atenta a isso, não tem conhecimento dessas linhas de crédito especial e acaba comprando um crédito mais caro que lá na frente ele vai se complicar em muito. Até o aconselhamento financeiro é importante. Né? Sim, com certeza. Diante do que você está falando é o seguinte, e muitas das vezes a gente conhece muitos produtores que ele tem condições de chegar e dar um up na produção dele aí devido a um empréstimo que ele vai fazer. E ele acha que ele não tem condições. Não, porque minha propriedade é pequena, não, porque minha propriedade é maior, porque eu estou produzindo isso, produzindo aquilo. E é impressionante, até hoje tem esse produtor rural com esse perfil. Tem ainda... Que não trabalha. Muito embora o homem do campo tenha mudado muito. Muito. Esses dias eu fui numa fazenda em Itapira, eu cheguei lá, tinham dois capial montando um drone. E um deles assistindo no YouTube como é que montava o drone.
Eu falei, gente do céu, século XXI mesmo, né? Doutor, Não, só quero... A tratorista era uma mulher, uma senhora. A tratorista tinha um adesivo da Mini dentro do trator. Ela tinha uma florzinha no trator, todo. Ela decorou, é o ambiente de trabalho dela, é o escritório dela, o trator, né? Ela decorou o interior do trator, bem feminino. Eu falei, pô, que bacana, uma tratorista. Mudou muito o meio rural. E muito. quando a gente vai para essas feiras de agro, eu acabei de participar em Uberlândia, da FEMEC, é assim, antigamente eu entendia agro, aquele produtor lá na roça, com umas vaquinhas, uma colheita, um tratorzinho para plantar. Não, gente, é uma tecnologia assombrosa. E a questão dos drones hoje é usada assim, corriqueiramente, diariamente. Sim. Porque a questão de economia para pulverização é a impressionante. A própria segurança no campo, vigilância armada, monitoramento, alarme, câmeras de segurança. Tudo via drone. Todas as fazendas produtivas hoje têm isso. Doutor, eu acho que tinha que chegar a esse ponto. Sim. Porque pensa para você, o produtor rural, pensa você, que você falou que não é do ramo, não conhece tanto. O produtor rural é um cara dono de uma indústria a céu aberto, sujeita a pragas, doenças, javali, falta de sol, excesso de sol, falta de chuva, excesso de chuva. Ele tem a produção MST, dele toda exposta lá. Presidente para dar trabalho. Para prejudicar. Então, é um cara que ele é um cara que está sujeito a um desafio muito grande e pensa o seguinte... É o cara que vai na fé, né, Osmar? Ele vai na fé. A fé dele é... Ele planta hoje para esperar o resultado daqui 6 meses, positivo ou negativo. Isso. Então, ele não tem um salário mensal todo mês, o meu tá caindo. Não tá, o produtor rural não tá. Ele tá sujeito a tudo isso que nós falamos e sujeito depois a uma política de preço que a gente não sabe o que vai acontecer. Ou uns pronunciamentos que acontecem do chefe maior, do Lula, vamos falar o que é verdade, que vem falar para nós que o brasileiro precisa aprender a investir em outro país e não no Brasil. É complicado. Aí você vê a debandada de... precisando tutelar o nosso presidente. É lamentável. Exatamente. Agora não precisa ser um lamento, não. Nós estamos tendo o que a gente merece. Não votaram nele, não foi a maioria. Ou não. Isso aí já é... Ai, meu Deus. Isso é polêmica demais para um podcast só. Não, vamos condenar a gente a 8 anos de cadeia. Igual retiro que eu disse. Daniel Silveira hoje. Daniel Silveira condenado a 8 anos de cadeia. Por quê? Estuprou alguém? Matou alguém? Roubou alguém? Não. Falou besteira pela internet. 8 anos de cadeia. Que país é esse, gente? E o ladrão é o presidente. Que país é esse? Você pega o governador do Rio de Janeiro, que roubou e fez aquilo tudo. O que está acontecendo? Sérgio Cabral. Todos, eu falei no programa de ontem, entretanto, seu Osmar, todos os réus da Lava Jato, todos, estão soltos, elegíveis e eleitos. Para que serviu a Lava Jato? Só para gastar dinheiro público. E ainda correndo o risco daquele dinheiro que foi devolvido voltar para a mão deles, né? Sim, só falta isso também. Mas eles já estão cogitando. Só falta isso também. Porque anularam-se confissões, veja bem. O sujeito procura a polícia, procura a justiça, fala, cometi mesmo, roubei mesmo, peguei dinheiro público mesmo. Isso é terrível. Não, anulou. Não, gente. Anulou a confissão. Eu não sei qual que é o traficante, eu não sei o nome, mas eu vi que eles tinham pegado o avião dele por causa de tráfico de droga e tal, prendido, e depois tinha colocado para a Polícia Federal usar o avião. Depois que o Lula foi eleito, teve uma reviravolta no caso, devolveram-se o avião. Quase devolveram a droga. Ia ficar muito escandaloso devolver a droga. ainda. Voltando um pouquinho para nossa pauta, porque a gente, quando está conversando, o tempo passa, né? Já foi 1h10. Olha só. A Leide citou a FEMEC em Uberlândia, né? Eu gostaria de citar uma que eu fui recente, que eu fiquei encantada, eu não tinha ido, que é a Exposebu. Né? O que me encantou na Exposebu? Não foi os shows, não. Foi os animais. Né? A minha filha ficou assim apaixonada, poder ver, tá ali. E eu sei que aqui em Araxá a gente tá sem essa identidade agora, né, Osmar? Fala um pouquinho pra gente o que vocês estão fazendo em relação à festa, né? O evento de julho, o Agro Show. O que vocês estão querendo trazer de volta pra nossa cidade? O que vai ter lá? Na verdade é o seguinte, nós começamos há um tempo que eu fui diretor da ARAP há um tempo, quando a gente realizava a Expo Araxá, e depois entrou pandemia, eu saí da diretoria e não realizamos mais nada. E nós ficamos perdendo para municípios pequenos
que realizam uma feira. Até interessante. E a gente pensando, Araxá, dentro de 7 anos, doutor, pode escrever isso, o maior polo de batata do mundo. Será o maior polo de batata do mundo. Eu acredito piamente. Conheço industriais da batata, produtores de batata da região e acredito piamente nisso. Nós temos hoje, nós temos altitude para produzir os hortifruti que mais agrega valor na produção. Alho, cebola, cenoura, batata. Sim. Está aqui. Nós temos água, nós temos clima, nós temos altitude. Então, é um caminho sem volta e a demanda só vai crescer. E diante disso, a gente falou, gente, nós precisamos fazer alguma coisa voltada, uma feira. A gente já tinha esse plano, vamos fazer uma feira de agronegócio, o pessoal expor máquinas aqui, palestras, igual a doutora vai dar uma palestra para nós lá, falando sobre, nós estamos definindo uns temas aí, mas sim. É voltado ao produtor rural, prestadores de serviço. E falou, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. E o pessoal da realização do Agro Show nos convidou. Vocês não querem participar com a gente? Ele falou, não, nós somos apoiadores de vocês. A parte técnica, vamos estar com vocês. Vamos convidar as empresas a participar. Eu fui até São Carlos visitar 2 fábricas de drones para convidar o pessoal a participar. Bacana. Aqui. Tem uma empresa de biofertilizante do Mato Grosso. Só um número para vocês. O Brasil hoje cresce 50% em biofertilizantes. O resto do mundo, 25%. O Brasil, 50%. Então, essa empresa também virá você tem Nutrem, Satis, exatamente. Pioneer. São empresas químicas voltadas para o agro. Que bacana. Exatamente. E aí, doutor, pasme, várias empresas que estão aqui dentro de Araxá que eu não conhecia. Eu, como presidente do sindicato, eu chamei a atenção deles, falei, vocês podem chamar minha atenção também. Eu não conhecia vocês, empresas que estão aqui dentro de Araxá, que fazem um trabalho muito bem feito e que eu não conhecia. Falei, não, vamos aproximar, gente. Vamos estar aqui, é prata da casa, não que nós não vamos receber todos aqui, estão todos de portas abertas para participar, mas vamos valorizar a prata da casa. Então a gente teve essa surpresa agradável de ter outras empresas que a gente não conhecia e que estará participando também. Apesar do governo atrapalhando, da legislação atrapalhando, de tudo atrapalhando, o judiciário atrapalhando, a fiscalização atrapalhando, está dando certo. Então, falando da fiscalização aí, a gente vê a questão do meio ambiente aí, que se fala de desmatamento. Eu acredito que esteja acontecendo desmatamento, que seja recorde agora, que foi tanto criticado no governo passado. Que piorou com o governo Lula, né? Piorou e muito. Os números são alarmantes. Mas mesmo assim, nós estamos a uma distância muito longe do resto do mundo. É uma mentira muito grande. A área biodegradada se recompõe. E é uma mentira. Se recompõe. Eu recebo lá processos de crimes ambientais em que uma das condições para o réu é recompor a área degradada. 99% deles, Pratinha, e você já defendeu alguns, já chegam para mim na audiência, doutor, tá recomposta. Eu vou recompor o quê? Já está recomposta. Já está recomposta. O doutor, e não é só isso. Nós temos a maior reserva no mundo. Hoje nós estamos trabalhando dentro do agronegócio com 30% do território brasileiro. 70% está preservado, intacto. Está preservado e se a gente não explorar, nós vamos perder. Isso. Sim, porque as empresas, tem muitas empresas do exterior que já estão de olho no Brasil para produzir dentro do Brasil. Por exemplo, Manaus é uma capital de 2 milhões de habitantes, nós não temos acesso terrestre a ela. Produzir no Brasil e nós exportar. Vamos perder essa área. A Amazônia nós vamos perder, ela vai se despregar do nosso território. Mas já falou que a Amazônia não é nossa. O Lula já falou que a Amazônia não é nossa. Eu li no Corriere, eu sou italiano, eu li no Corriere della Sera, o jornal mais famoso da Itália, um editorial na época do Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, e o editorial dizendo que a área não era só brasileira. Isso eu li num jornal europeu. Solo Todo mundo não é boato de internet, no YouTube não. Eu dentro de um avião, voltando para cá, eu li dentro do editorial do jornal mais importante da Itália, que a Amazônia brasileira não é brasileira, é área internacional, de domínio internacional. O senhor tem ideia quantas ONGs tem internacionais lá dentro? E no Nordeste quase que nada. Nada. Tudo lá dentro. O território de Roraima, para você andar lá, você tem que pedir benção para as ONGs internacionais. Você não anda em qualquer lugar lá, senão. Paparicando índio e deixando o nordestino morrer de fome. Morrer de fome. Paparicando as pessoas erradas. Porque nós sabemos que o interesse lá é outro. Por exemplo, você pensar hoje, debaixo do Rio Amazonas tem uma fonte muito grande de potássio.
Tem muita gente interessada em que nós não cresçamos. Exatamente, o interesse é a esse. Indústria da crise. É por isso que eles batem no agro. Quer nos colocar em crise, o agro está mostrando que não tem crise. E outra, porque também, quando não tem um incentivo para o produtor brasileiro investir, tem casos já que até tem estudos para ver como controlar isso. Tem muitas empresas do exterior vindo, fazendo contratos de arrendamento no Brasil, e eles têm uma política deles conseguirem exportar esses produtos do agro sem nenhuma tributação, a tributação real que deveria pagar. Eles estão... Desculpe, perdão. Existem empresas, inclusive, patenteando ervas medicinais brasileiras da Amazônia. A empresa japonesa patenteia uma erva medicinal brasileira da Amazônia, que se nós precisarmos, nós vamos ter que pagar para eles, para poder usar uma erva que é nossa. Então. Por aí. É absurdo isso. E aí, veio o Bolsonaro e vamos explorar, vamos ocupar com consciência, mas precisamos. Não, narcisista, ecológico, fascista. Falando o óbvio, que todos nós sabemos. Exatamente. Complicado. Me lembrou um caso... Tive em Belo Horizonte, no Mercado Central, um monte de doce chamado doces Araxá, doce de leite. E um sucesso danado. Na hora que eu cheguei lá, onde que faz os doces? Em Belo Horizonte. Daqui a pouco o que vai acontecer com as coisas que vêm da Amazônia? Doce de Araxá mesmo. Se você comprar fora de Araxá, você compra mais barato. Compra mais barato. É verdade. Os preços aqui, a cidade é ótima para tudo. Menos para preço. Menos para preço. Lá na roça fazer um doce de leite vai dar mais fácil. A carne na lata que os pais dela fazem é sensacional. Eu acho que nós vamos ter que ir lá em Pratinha mesmo. Não, ou você repetir a dose do presente, né? Nossa, o senhor é bom de memória, né? Bom, gente, assim, já caminhando para a gente finalizar, vou reforçar sobre a questão do evento, o Agro Show, que vai acontecer do dia 12 ao dia 16 de julho, na Expo Minas. Vão ter vários shows, eu só me lembro do Eduardo Costa. Entra a gente no Instagram, né, nas redes sociais para vocês poderem acompanhar. Mas acho que vale reforçar o que o Osmar falou. Além dos shows que todo mundo gosta, o que vai ter ali de diferente é o produtor rural mesmo. Exatamente. Né? Fazendo negócio, conhecendo tecnologia, entendendo de lei, vendo o produto e o trabalho dele exposto de verdade. Né? Então, acho que vale muito a pena vocês irem conhecer também, ou ficar sabendo mais como é que vai ser essa feira. E, assim, para finalizar o podcast em si, eu vou falar uma frase e depois vou perguntar para vocês, para cada um, para os três, na verdade, é a mesma coisa, tá? Eu acho que as coisas não estão fáceis para o agro, mas a gente não pode fechar o programa com esse sentimento de as coisas estão difíceis. Por quê? O agro é o que é. Você não precisa falar para uma rainha que ela é poderosa, precisa? Não. O agro tem muito poder no Brasil. Ele tem que se firmar nisso, na minha opinião de leiga, se firmar nisso, porque ele tem poder, se juntar, como a gente está falando tanto do sindicato, se munir de armas, né, através das leis, através do que eles podem, e continuar trabalhando. Então, Osmar, começa pra gente. Como que você enxerga o futuro do agronegócio brasileiro? Olha, nós sabemos que o produtor rural é persistente, acredita nisso, ele não pretende, o que é o produtor realmente, eles acredito que não vai mudar a atividade, vai persistir, mas nós acreditamos que se não houver uma política séria, novamente, de preço, política econômica, política geral, até mesmo na questão de comércio, o futuro é incerto. Nós não sabemos. Cláusula de barreira, talvez. Cláusula de barreira. Portanto, não adianta, de repente, eu sou persistente, eu vou continuar produzindo, eu tenho tecnologia, eu tenho equipamento. Eu vou produzir, mas meu produto não tem preço. Como que eu vou pagar a minha produção? É muito interessante para mim. Eu até comentei antes a questão de valor de soja. Soja, o ano passado, foi comercializado até R$190. Hoje deve estar R$110, R$115. Não cobre custo hoje, não. A arroba de boi foi vendida a 350, hoje está 200. Sem quase que alterar muitos custos. Os fertilizantes deu até uma reduzida. Custo de produção diminuiu um pouquinho. O óleo diesel não mudou, que é um grande vilão do produtor rural. Gasta-se muito óleo diesel para transportar. Por exemplo, o transporte hoje da saca de soja para a cidade foi mais caro do que do ano passado. Então, isso impacta na produção.
A gente sonha, acredita que vai melhorar, que tem mudança, mas que se não melhorar, compromete a produtividade, sim. O nosso grande herói, né, precisa de aliados poderosos. Exatamente. Que somos nós, sociedade civil. O agro precisa da sociedade civil. Porque já se viu que não terá o governo. Não terá o governo. E é a hora da sociedade civil valorizar o homem do campo, o produtor rural. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque vou repetir, durante a pandemia foi o agro que segurou a economia brasileira. O agro não parou hora nenhuma. Exato, e nós não estamos com a perna bamba pós-pandemia por causa do agro. Então é a hora da gente defender o agronegócio, defender o produtor rural e esperar ventos melhores, seu Osmar, porque é o seguinte, tudo passa, o que é bom passa, o que é ruim passa também. E vai passar rápido. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Leide? Falando na questão de fortalecer o produtor no aspecto jurídico, a sugestão é, mantenha sempre tudo regularizado. E uma coisa que eu sempre alerto, assim, que eu vejo, contratos na área no campo. Os contratos de arrendamento. Por quê? Gente, a produção no campo é altíssima. Contratos, assim, a nível milionário. E às vezes tem o produtor que ele vai lá e fala assim, não, isso aqui pode ser de qualquer jeito. Não, gente, não pode, porque é muito valor envolvido, é muita responsabilidade jurídica envolvida. Então não pode, assim, se a gente fosse pegar um tripé, é a mesma coisa se você colocasse um palito para sustentar uma melancia. Então, assim, é você pegar uma produção enorme e não fazer um contrato. Então, o que vai sustentar isso? E manter sempre as propriedades regularizadas, tanto no direito no ambiental, no tributário, no trabalhista, manter a propriedade com a documentação em dia. Eu vejo isso assim, a forma de fortalecer juridicamente falando. Então é cuidar de agora para ter um futuro melhor para o agro, né? Fazer um preventivo, muito bem. Preventivo. Tá certo, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Osmar, fica à vontade. Eu agradeço aí pelo espaço, da gente poder falar um pouquinho do sindicato, falar do agro. É lógico que o agro é um assunto extenso, teria muita coisa, né? Ficaria aqui, viraria à noite conversando, ainda mais se tivesse um cafezinho para acompanhar. Que hoje ainda é dia do café, né? Comemora-se o dia do café. Mas enfim, estamos terminando. E espero que surjam outras oportunidades para a gente falar mais sobre o agronegócio. Será um prazer. Com melhores notícias na próxima, se Deus quiser. Teremos melhores notícias. Teremos sim. Com o lançamento de plano safra, vamos saber o que vai vir para nós aí. Esperamos que isso aconteça e continuamos acreditando. Nós também. Vocês continuam sendo os nossos heróis nesse período tenso aí da economia e da política brasileira. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela participação.